Go. Don't look back. Pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros e hoje nós vamos falar do livro O Pistoleiro, da série Torre Negra. Essa é uma série de 7 livros. Depois, no final, eu vou fazer um comentário sobre o Stephen King, vou falar algumas coisas sobre ele. Também vou deixar claro aqui uma coisa: existe o filme, né, Torre Negra, mas eu não vou falar sobre o filme Torre Negra aqui nessa gravação. Vou fazer isso já lá em outro livro. Em algum outro livro, talvez no 5º ou no 6º, quando já a história, a ideia da Torre Negra já estiver bem desenvolvida. O que não está ainda nesse livro, que esse livro é só um começo. O que eu vou falar agora é o seguinte: o Stephen King, ele escreveu esse livro em 30 anos. Porque assim, essa história, não esse livro, o Pistoleiro, mas os 7 livros ele escreveu na base de média de 30 anos. Depois ele fez, como eu posso dizer, uma edição revisada dos livros. Então, para falar, esse livro é da edição revisada dos livros dele. Porque assim, no torno de 30 anos, ele escreveu do primeiro ao 7º livro. Daí ele relançou, ele reeditou os livros, porque ele quis tirar algumas coisas de todos os livros dele, do primeiro até o último. Ele quis tirar algumas coisas e colocar outras, mas ele disse que não mexeu na essência da história. Porém, muitas palavras foram mudadas. E esse livro, então, é da edição da reeditada dele. Então, vamos começar a história. Então, a história desse livro, ela se passa em 2 tempos. Digamos assim, no presente, que está acontecendo a história, e na memória do personagem principal, que é o Roland. Então, é o seguinte: eu vou fazer aqui o que eu fiz nos livros da Rainha dos Condenados, da Anne Rice. O que eu fiz lá? Eu dividi em 2 tempos. Eu contei então primeiro a história mais antiga e depois eu contei a história no tempo presente. Eu vou fazer isso para facilitar, porque ficar contando o tempo presente e depois ficar retornando toda hora, toda vez que tem uma memória, acaba ficando muito chato. Então eu vou começar a história. A história é o seguinte: ela se passa num lugar que se chama Mundo Interior. Então não é como se fosse o nosso mundo. Esse mundo interior é como se fosse uma espécie de Velho Oeste, que talvez seja assim. Depois, ao longo da história, você vai ver que esse mundo interior teve, como eu posso dizer, outros tempos. O que você quer dizer com isso? Porque no mundo interior existe, como eu posso dizer, eles estão vivendo numa tecnologia do Velho Oeste. Porém, é como se fosse, sabe a tecnologia do século XIX? Que você tem energia e eletricidade. Só que no mundo interior você tem mais do que isso. Você tem máquinas funcionando, máquinas que perfuram o solo, máquinas que têm uma energia baseada no átomo, e elas conseguem funcionar por um longo período de tempo. Talvez por anos e anos a fio a máquina continua funcionando. Ou seja, é como se fosse uma tecnologia similar e até parecida com a nossa, dos nossos mundos atuais. Só que não é. Mas uma coisa que deixa claro é que aconteceu várias guerras nesse mundo interior que devastou ele. Então, assim, nesse momento, o mundo interior está vivendo num período parecido com o século XIX. Nesse momento da história. Porém, talvez em algum momento anterior eles estavam mais avançados. Mas ninguém sabe, porque toda a história do mundo interior é perdida. Então assim, a história vai se passar num lugar que se chama assim, como se fosse um país, tá? Não necessariamente um país. Não na nossa... Não, assim, é para ficar uma coisa parecida, mais ou menos assim. O país se chama Nova Canaã. Certo? O país.
E o estado que vive, como se fosse um estado, por exemplo, existe estados, certo? Como, por exemplo, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, o país Brasil, certo? Então, o estado seria Gilead. Então é Nova Canaã, o país, e o estado é Gilead. E nessa Gilead existe duas línguas. Existe a alta linguagem de Gilead e existe a língua vulgar. A alta linguagem de Gilead é usada como se fosse pela elite local. E a linguagem vulgar é usada pelas pessoas comuns. Então quem controla essa Gilead? É um grupo de pessoas que é chamado de os pistoleiros. Os pistoleiros são como se fossem cavaleiros. Sabe os cavaleiros da Távola Redonda? Uma coisa assim, eles são um grupo de elite que descendem realmente de cavaleiros, que descendem de uma linhagem real, que remonta a um antigo rei que chama Arthur Eld, provavelmente que devia ser o rei Arthur da Távola Redonda, justamente. Então era a maior alta honra você fazer parte dos pistoleiros. Mas geralmente quem era pistoleiro vinha, digamos, como eu posso dizer, de uma linhagem, certo? Porque geralmente eles eram treinados, eles eram filhos de pistoleiros, filhos e netos de pistoleiros que tinham mais chance de tornar pistoleiro. Existia um teste final para você ser pistoleiro, e se você falhasse nesse teste, você ia para o exílio e talvez você voltasse a ser pistoleiro, talvez não. Outras pessoas que faziam parte da sociedade eram os dignatários, que eram, como eu posso dizer, embaixadores, pessoas que faziam parte da administração. Mas eram os pistoleiros que dispensavam o tratamento da justiça. Então o pistoleiro é muito parecido com um filme que saiu aí, 2 filmes, né, do juiz. Que o juiz, eles eram o juiz, o júri junto, né? O juiz, o júri e o executor. Eles que executavam a sentença pro acusado. Então tinha esse governo que era regido pelos pistoleiros. E tinha o cargo que seria o cargo do regente, que se chamava Di de Gilead. O Di de Gilead, ou chamado também do Senhor da Luz. Esse Senhor da Luz era o regente. E ele percebe, assim, deixa claro, nesse momento o pai dele, o Steven, está fazendo uma caçada. O que pode ser uma caçada? Uma caçada pode ser que ou eles estão atrás de um foragido, ou eles estão trazendo a ordem e o caos para alguma região de Gilead ou de Nova Canaã. Daí o Roland é chamado pelo Martin. Ele fala: "Ei, garoto, vem aqui." Aí o Roland vai lá. Aí ele vira para Roland e fala: "Garoto," o Roland tá com um machucado na testa, né? Ele fala: "Você tá brincando de ser homem ou você tá treinando para ser pistoleiro?" Aí Roland fala: "Eu tô tentando." Aí a mãe dele pergunta: "Filho, você tá..." Ele viu que a mãe dele não tinha nenhuma intenção de chamar ele, né? Aí ela fala: "Filho, como é que tá seus estudos com o Vaney? Vaney é o professor de ciências naturais." Ele: "Tudo bem, Corte, tá agradável que você tá assim." Aí o Roland vira pro Martin e fala: "Martin, dá um presente pra mim em nome do meu pai, Lacaio." Lacaio. Aí o Martin perde a cabeça e fala: "Sai daqui, moleque, segue seu caminho. Segue seu caminho, moleque." Aí ele: "Minha mãe não me dispensou ainda, Lacaio." Aí ele olha pra mãe dele, a mãe dele: "Pode ir, filho." Aí ele vai. Aí nisso o Martin fecha a porta e começa a bater na mãe dele. Aí ele perde a cabeça. Ele é só um aprendiz, ele não tem poder. Quem tem poder ali dos pistoleiros é o Martin. Aí ele fala: "Não posso continuar nessa situação que eu tô vivendo." Aí ele vai fazer o desafio, o embate. Aí você vai vendo que o desafio é agora. Aí ele vai pra casa do Corte. E quando ele tá indo pra casa do Corte, um dos amigos dele, acho que chamava Alan, vê ele e vê o sorriso que ele tá dando, que é um sorriso de tudo bem, mas não tá tudo bem. Aí o Alan vai chamar todos os outros amigos dele, porque ele sabe que tá acontecendo alguma coisa. Aí ele vai pra casa do Corte e arromba a porta. Dá um chute na porta. Corte, no fim da tarde, ele sempre dorme, porque Corte passava geralmente as noites com mulheres
principalmente com uma mulher em especial, na cidade baixa, em um prostíbulo. Aí ele arromba a porta e entra lá. Aí ele fala: corte, lacaio, vem aqui. Mas não é porque quer desrespeitar o corte ou coisa assim, é porque ele quer fazer o desafio, ele quer fazer o embate. Aí o corte aparece, né, com roupa como se fosse uma espécie de short e tal, né, cara, e fala: o que você quer, garoto? E na verdade eu peço perdão aqui que eu esqueci de relatar. Essa história que está acontecendo foi 3 anos depois da história do lá de trás, tá? Então passou 3 anos desde aquela história da dança, tá? Então isso assim, o Roland não tinha mais 11 anos, agora o Roland tinha seus 13 anos. E aí ele fala: lacaio, eu vim te desafiar. Até o Corte, ele é um homem de honra, ele se ajoelha. Ele se ajoelha porque o pai de Roland é o Didi Gilead. Aí ele fala: eu vou te servir mais uma vez, garoto. Aí o Roland fala: não, se levanta. Aí ele fala: garoto, você foi um dos melhores garotos que eu já treinei. Eu tô treinando há 3 gerações os pistoleiros. Não faz isso. Ele falou: seu pai me desafiou quando eu tinha 16. Seu pai foi um dos melhores e ele me desafiou cedo. A maioria dos caras me desafiou com 18. Você não vai ganhar, garoto. Você vai perder. E se você perder, você vai ser exilado. Você sabe as regras. Não faz isso, garoto. Não faz isso, não traz isso pra você, não. Mas ele fala: não tenho saída, eu vou ter que fazer isso. Garoto, pensa bem, você vai perder. Não faz isso, garoto, eu vou fazer. Tá bom, garoto. Vai pegar suas armas, eu te conto no campo de desafio. Então assim, geralmente as armas não era arma de fogo. A arma dos desafios qual era? Porque o que acontecia? Vamos explicar como é que é o desafio. O desafio é feito basicamente assim. Era num lugar, numa espécie de, não uma praça, mas vamos pensar como se fosse uma praça, ok? Era uma praça. Nessa praça tinha do lado oeste tinha uma muralha, do lado leste tinha uma muralha. Em cada uma dos 2 lados tinha uma porta. Então assim, o lado oeste dava para as fazendas, das fazendas dava para uma cidade que chamava-se Garland, e depois de Garland dava para o deserto de Moraine. Para o lado leste se dava-se para a civilização. Então o que acontece? Se o pistoleiro que ia desafiar o corte ou desafiar o treinador vencesse, ele saía pela porta leste, ele saía como pistoleiro. Se ele perdesse, ele saía pela porta oeste e ele era exilado. Assim, ele pode se recuperar? Bom, ele não deixa claro, o Stephen King, mas dá a entender que sim, ao longo do tempo, se você se comprovar, você participar das lutas que os pistoleiros lutam, você pode recuperar sua honra. E você pode vir um pistoleiro. Mas era muito difícil. Também uma coisa que deixa claro a maioria dos desafiantes fazia o desafio com 17 e 18 anos. O rapaz que não fizesse o desafio até os 25 não seria pistoleiro, ele provavelmente ia ser um embaixador ou um dignatário. Estava muito velho para ser pistoleiro. Então assim, quando acontecia o desafio, as famílias assistiam, muita gente assistia, tinha flâmulas para torcer pro desafiante, flâmulas são bandeiras. Mas no desafio do Roland, só tava o Roland e os amigos dele. Aí apareceu todos os amigos, o Cuthbert, um que chamava Alan, um que chamava Thomas, um que chamava Jamie. Apareceu só os amigos do Cuthbert, do Roland. Aí o Roland podia escolher suas armas. Suas armas podiam ser um porrete que tinha uma espécie de ponta afiada de ferro, uma espécie de cacetete. Mas o Roland, ele tinha uma arma. Aí ele desceu para um porão de um castelo para pegar a arma dele. Então, durante 3 anos, o Falcão David não voava mais alto. Ele só voava voos rasantes para baixo. E ninguém caçava mais que o David. E nesse tempo, Roland cuidava do David. Jogava carne pro David. Conversava com o David. E naquele dia tarde ele desceu lá. Pegou o aparato, né? Aquele negócio de couro. Colocou no braço. E colocou o David, tirou
negócio do olho do David, jogou um naco de carne pro David, né? O David comeu. E ele falou pro David: você vai ter que me ajudar hoje, eu tenho uma missão hoje. Talvez você não vai sobreviver, provavelmente não vai sobreviver, mas eu vou ser um pistoleiro hoje. E ele pensa, né, no Falcão, que para ser amigo do Falcão você tem que ser meio Falcão. Tem que ser um cara isolado e sozinho, solitário. Como o Falcão é um cara isolado, sozinho, solitário. Como ele era, como o Roland era. Aí ele pega o Roland e vai. Aí tá os amigos, né, se fosse essa praça, nesse pátio central, em volta dessas muralhas, que tava cheio de trepadeiras as muralhas, né? Aí o Cuthbert chega com esse pedaço com um pedaço de pau, como se fosse com um bastão que tem um pedaço de ferro em cima. Ele fala pro Roland: você escolheu sua arma, Roland? E o Roland chega com o David. Aí ele olha pro quando ele vê o Roland com o David e fala: ah, seu moleque. Ele faz um não com a cabeça, dizendo, tipo, vai me forçar a matar o Falcão. Dizendo assim, tipo, vou te dar uma surra, uma lavada, moleque, pra você largar de ser sem vergonha, sabe? Aí ele fala pro Kurt: minha arma é o David. Aí eles fazem um sinal lá de se preparar, os garotos estão tudo em volta assistindo. Aí quando dá o sinal de se preparar pro embate, o Kurt vem com tudo, com o bastão. Aí o Roland diz: vai, David. Aí o David vai com tudo pra cara do Kurt e começa a atacar a cara do Kurt. Então o Kurt fica tentando bater no David. Nisso o Roland vai e começa a brigar, dá porrada no Kurt. E fica aquela briga dos dois, tá ligado? Fica os dois brigando, fica aquele embate. Aí de repente os dois caem. De repente o Kurt dá uma paulada com o bastão no David. O David estraçalha todo o David, mas o David já tá vivo, tentando bicar o chão. Aí nisso os dois começam a brigar no chão. Aí o Kurt vai em direção ao bastão. No que o Kurt vai em direção ao bastão, o Roland pega uma das pernas do David e joga na cara joga o David na cara do Kurt, que o David começa a picar a cara do Kurt, começa a machucar o Kurt. E nisso um dos olhos do Kurt inclusive sai da órbita. Então o David inclusive bica um dos olhos do Kurt, o olho do Kurt sai da órbita. Nisso o Kurt dá uma puta paulada no David. Aí o Roland vai pra cima do Kurt e tira o bastão da mão do Kurt. O Roland se levanta e pergunta: você se rende? Porque geralmente o embate não é até a morte, é até a vitória, ou do treinador, que aí o aprendiz vai pro exílio, ou do aprendiz que vira um pistoleiro. Ele pega o bastão, aponta pro Kurt e diz: você se rende, Kurt? O Kurt fala: você venceu, garoto. Você venceu. Aí os meninos ficam todos: ei, Roland, esse cara! Fica tudo feliz, tá ligado? Cuthbert aparece lá do lado do Roland, porque é o melhor amigo dele. Aí o Kurt fala: garoto, permita-me dizer duas coisas pra você. Ele fala: o que? Primeira, vou dizer com as minhas palavras, não igual tá o livro, ok? Tenho primeiro humildade, tá? Humildade e sabedoria. Primeiro, saiba ser humilde, saiba ter sabedoria. E a segunda, deixa a lenda fazer você. Deixa a lenda ir primeiro, deixa a lenda ir antes que você vai. Porque quando você chegar no lugar, já vai ter a lenda a seu respeito. Aí ele fala: só isso, só isso. Ele fala: e você o que vai fazer agora, garota? Ele fala: agora eu vou enterrar o meu Falcão, vou enterrar o David, porque o David essa hora estava morto, e depois eu vou pra Cidade Baixa dizer que você não vai lá hoje à noite, você está machucado. Ele fala: obrigado, garoto. Aí ele fala: Kurt, me dá meu direito de primogenitura, que na linguagem dos pistoleiros, o que significa isso? Porque na antiguidade, o direito de primogenitura é o direito do filho mais velho, mas nos pistoleiros não é geralmente o direito do filho mais velho. No livro, o direito de primogenitura no pistoleiro era o direito de ter as armas. O direito de primogenitura era ganhar os coldres, era ganhar o direito de usar as armas. Aí ele fala: me dá o direito de primogenitura, cadê a chave? Aí o Kurt fala: a chave tá no meu bolso. Aí o Roland vai e pega a chave do bolso de Kurt. Aí
o Roland fala pros outros garotos: olha, chama as enfermeiras pra vir acudir o Cort. Aí o Cort: obrigado, garoto, agora eu vou dormir. E o Cort desmaia. E daí o Roland começa a ir. O Cuthbert fala: posso ir com você? Onde você vai? Ele: vou enterrar meu falcão. Posso ir com você enterrar o falcão? Ele falou: pode. Aí os dois vão enterrar o David. Aí naquela noite o Roland, ele vai pra Cidade Baixa, avisa lá a amante do Cort que o Cort não vai por um bom tempo, por alguns meses, que ele tá bem machucado. E ele vai, depois ele fica no prostíbulo, vem uma tempestade e ele fica por lá, passa a noite lá e dorme com uma mulher, finalizando mais um ciclo, porque o ciclo de dormir com uma mulher também é um ciclo que o pistoleiro tem que fazer antes de se tornar um homem, né? Assim, o prisionista tem que fazer antes de se tornar um pistoleiro, se tornar um homem. Agora eu vou partir para o outro nível de história, porque o que acontece aqui não vai ser contado. Talvez nos outros livros a história vai ser contada, mas o que acontece é que a gente fica sabendo pelas lembranças de Roland. Não é uma guerra que acontece uma revolução, provavelmente uma revolução contra o governo dos pistoleiros. Roland conta, durante essa história dele, que os pistoleiros venceram cada batalha, mas perderam a guerra. Também dá a entender que em certos momentos assim, na guerra não teve vencedores, mas então não dá pra saber se foi como se fosse um empate, que não teve vencedores, porque Roland diz que os vencedores dessa guerra foram as aves de rapina. Mas que fica claro que o governo dos pistoleiros cai. Roland acaba sendo, ao longo do tempo, o último pistoleiro e o último da sua linhagem. O que acontece com essa área central e os castelos? Quando a guerra acaba, a revolução acaba, o Roland vai mais uma vez lá. E lá dentro mora os vagos mutantes e só tem cogumelos, o que quebra o coração dele. Vagos mutantes são criaturas que depois, ao longo da história, vai aparecer eles de novo. São criaturas que sofrem uma espécie de mutação. O Stephen King não relata o que é. Quem sabe ao longo da história a gente vai saber o que são eles. Se são pessoas que sofreram mutação ou se são criaturas mesmo. São como se fossem homens que têm pedaços de tentáculos, garras presas, que no escuro emitem uma luz fluorescente, bem pequena, como se fosse um verde podre, com um fogo fato. Isso quebra o coração de Roland. Ele mesmo fala, tipo, não foi difícil partir porque não tinha onde ficar. Porém, quebra o coração dele saber que aconteceu isso com o lar dele. Agora, anos depois, vou começar o livro agora, a história, como se fosse o começo do livro. O pistoleiro foi o homem de preto foi pro deserto e o pistoleiro foi atrás dele. Então o Roland está andando num deserto. Vou imaginar um deserto parecido com o Velho Oeste dos Estados Unidos, uma mistura de Velho Oeste, igual aqueles filmes de Bang Bang, uma mistura de Velho Oeste com o deserto do Saara. Então ele está nesse lugar, nesse deserto. Ele olha para o céu, está um fim de tarde, as estrelas estão surgindo, está aquele céu vermelho vermelho no horizonte. Aí ele olha, tem uma fogueira feita de maneira perpendicular. É o Homem de Preto que fez essa fogueira. Ele sabe que está chegando perto do Homem de Preto. Daí pra frente o Roland é chamado de o pistoleiro. Aí o Roland senta, faz a fogueira dele. Ele faz a fogueira dele com ervas do diabo. Ervas do diabo é como se fosse uma espécie de cacto que existe no deserto. O deserto que ele está é o deserto de Moraine. E no deserto de Moraine, como eu posso dizer, tem essa planta que chama erva do diabo. E essa erva do diabo ela é uma planta alucinógena. Ou seja, pessoas usam para fumar ou mascar. E tem alucinações. Mas como é a única coisa que ele consegue queimar, e que essa planta, essa erva do diabo, ela queima bem, ele coloca a erva do diabo ali e queima. E faz a fogueira dele e dorme. Então o pistoleiro ele vai, no dia seguinte, segue o caminho dele. Então o Roland, ele estava com um jumento nesse momento, né? Aí ele chega andando, assim, tá andando como se fosse seguindo a antiga linha das diligências. Aí, seguindo a antiga linha da diligência, ele encontra com um encarnado. O que é um encarnado? Um homem que tem o rosto de um corvo. Não só de um corvo, digamos que encarnado seriam homens que têm rosto de animais, dá a entender. Aí ele passa por esse encarnado. Daí ele chega na última casa que fica na borda do deserto. Depois dessa casa é o deserto de Moraine, o deserto mesmo.
E a água dele já acabou. Ele estava já dias sem água. Aí ele encontra o colono, que é o último colono, que fica na borda do deserto. Aí ele fala pro colono, que é o cumprimento dele, longos dias e belas noites. Aí o colono, longos dias e belas noites. É um homem ruivo, ele é magrelão, ruivo, sabe, esses redneck. Redneck é caipira, bem caipira do que eles falam nos Estados Unidos, é redneck, que é pescoço vermelho. Aí e esse colono tinha um corvo que ficava em cima da casa, assim, voando. E tinha lá uma plantação de milho. Daí ele fala, você pode me receber com água? O colono fala, posso. Ele, vem cá. Ele fala, eu tô seguindo um homem de preto. Ele fala, um homem de preto passou por aqui. Sabe quanto tempo? Os dias são todos iguais. Talvez entre 2 ou 4 semanas. Tá bom. Posso colocar o meu jumento no seu estábulo? Pode. Ele vai, coloca o jumento no estábulo. O colono fala, pode usar a minha água. Porém, é o seguinte, o milho é dádiva de Deus e a água tem uma cisterna ali, é dádiva de Deus. Porém, o feijão você vai ter que pagar por ele, porque o feijão eu pago pelo feijão, ou com a venda do milho, ou com a troca do milho. Aí o Roland dá uma moeda de ouro pro cara. Aí ele vai e... Aí então o Roland deixa o jumento no estábulo e vai, então ele desce pra cisterna. Aí ele tira umas pedras que estão no caminho e ele desce, como se fosse uma pequena caverna. Lá tem água cristalina, o que é uma riqueza num ermo isolado. Aí ele tá enchendo Aí o Roland começa a encher então os cantis dele que estavam vazios. Ele enche os cantis dele. Aí ele que está enchendo os cantis, ele fica preocupado. Ele fala, poxa, eu tô aqui embaixo, como se fosse eu desci como se fosse uma caverna, num poço para pegar água. E se esse homem for uma armadilha do homem de preto? E se ele jogar uma pedra em mim? Eu posso morrer esmagado aqui. Ele fica olhando, mas nenhuma armadilha aparece. Aí quando ele chega lá em cima, o cara se apresenta como Brown. O nome dele é Brown e o nome do corvo dele é Zoltan. Aí ele fala, ó, seu jumento acabou de morrer. E o Zoltan comeu os olhos dele. Como o jumento do Roland estava muito já bem, sofreu muito com a seca que eles estavam andando, dias no deserto, ele estava já bem sofrido já. Aí ele entra então, passa a tarde lá e o Brown começa a preparar o jantar. Meio que o Roland dá uma dormida. Aí o Brown começa a preparar o milho. Ele coloca perto do fogo, assim, em cima do... Como se faz uma espécie de... Coloca madeira, assim. Faz como se fosse uma espécie de... Faz uma espécie de grelha com a madeira. Aí ele coloca folhas e coloca o milho em cima para poder fritar o milho. Daí ele pega coloca numa panela água e coloca os feijões e começa a preparar o jantar deles. Na hora do jantar, o Brown faz uma oração e depois ele comenta. O Zoltan fala algumas coisas, ele fala certos trechos do Pai Nosso, mas nesse momento o Zoltan não fala nada. E aí o Roland, depois do jantar, fica olhando pra ele, os dois meio que sentam assim. O Roland fica pra ele, aí o Brown saca, né, que ele tá com uma intenção assassina. E o Brown fala pra ele, eu quero viver, pistoleiro, não vai me fazer nenhum mal, eu quero viver. Aí o Roland fala, eu acho que você é uma armadilha do Homem de Preto. Ainda que eu fosse, eu quero viver, pistoleiro. Não quero morrer não, eu quero viver. Daí o Brown fecha os olhos e fala assim, eu sei que você quer falar alguma coisa pra mim, como que se para aliviar a consciência. Preferia que você não falasse, mas você precisar falar, me conta. Aí o Roland começa a contar uma história. Agora nós vamos para Memória de Roland. Roland começa a contar. Ele tinha comprado o jumento numa cidade chamada... Eu não lembro se era Princetown ou se é Princetown. Vamos supor que é Princetown. Ele comprou o jumento em Princetown e seguiu para o deserto de Moraine atrás do Homem de Preto. E aí ele vai entrar e vai encontrar uma cidade na beira do deserto.
que dava para ver as montanhas distantes. Aí ele tá lá, indo para essa cidade. Ele chega à noite nessa cidade. Aí ele vai andando, ele vê em volta da cidade, tem plantações de milhos, poucos animais, e ele vê, de repente, como se fosse aquelas placas de filme de Bang Bang, toda detonada, tal, escrito Tull. Então o nome do vilarejo, o nome da cidadezinha se chamava Tull. T-U-L-L, Tull. Aí ele vai em Tull, né? Ele começa a entrar nessa cidadezinha. Bem aquela cara de cidade do Velho Oeste, que tem as casas ali voltadas para a rua principal. Aí ele vê um alfaiate, ele vê um barzinho, um bar, como se fosse aqueles bar, sabe aquele bar saloon? Um salão que se chama Shebs. Aí ele vai pro estábulo com o jumento. Ele chega no estábulo, aí ele fala, gostaria que cuidasse do meu jumento. Ele joga uma moeda de ouro. A moeda de ouro quica no chão. Aí o dono do estábulo, que é um homem loiro, um velhão loiro de barbudo, fala, eu não tenho troco. Ele falou, eu não pedi troco. Então fica com o meu jumento e escova ele. Eu quero o cheiro de o jumento escovado quando eu for buscar ele. Não, sim senhor, pode ficar à vontade. Aí ele sai pra rua, tem 3 garotos jogando bolinha de gude. Um dos garotos tem se tivesse levado uma porrada na cara, tinha um olho bem roxo assim, a órbita do olho do moleque tá tudo pra fora. O outro tava usando um chapéu com um escorpião, fazendo como se fosse um apetrecho do chapéu. Ele vira pros moleques e fala, onde eu posso comer carne? Ninguém responde. Ele fica lá olhando e nenhum dos moleques responde. Aí um dos moleques cansa e fala, ali no Shebs eles servem hambúrgueres. Ele fala, obrigado. Muito obrigado. Aí os moleques não respondem. Aí os outros dois ainda acharam ruim dele ter ajudado. Começam a xingar o que ajudou. Aí ele vai pra esse lugar, pra esse salão, ele abre com aquelas portinhas, sabe aquelas portinhas de filme de Velho Oeste? Tem aquelas portinhas menores, ele entra, e lá dentro tem um cara dormindo perto da porta, tem um homem tocando piano, com aquelas roupas de pianista, sabe? Do Velho Oeste e tal. Tem algumas mulheres sentadas, alguns homens jogando baralho, e tem o bar. E tem uma mulher lá no bar, uma loira. Ele vai até a mulher e fala, disseram que serve hambúrgueres? Ela, melhor hambúrguer que tem, melhor carne que tem. Aí ele pensa com ele mesmo, deve ser uma carne de um sapo de 3 olhos. Mas ele não fala nada e fala, eu quero hambúrgueres. Ela fala, mostra a primeira cor do dinheiro. São 5 contos. Aí ele pega e joga uma moeda, sabe, em cima da mesa do balcão, a moeda de ouro. Ela fala, não tenho troco, eu não pedi troco. Aí ela vai preparar começa a fritar os hambúrgueres. Ele fala, vem cá, a cerveja você vai cobrar também? Ela fala, não, a cerveja é da casa. E pegou um copo, aqueles copos de vidro, igual tem do filme do Velho Oeste. Põe a cerveja num copo rachado e dá pra ele tomar. De repente ele tá ali tomando a cerveja, ele no instinto, ele já põe a mão no coldre e se afasta. Um homem tá se aproximando, segurando uma faca grande, pegando da bainha. Ele vira pro cara, fica aí onde você tá, seu trouxa. Não chega perto de mim não, trouxa. Aí o cara olha pra ele e se afasta. Aí o cara se afasta, aí todo mundo fica olhando, aí ele vai, é servido um hambúrguer, ele come, sem tentar imaginar que criatura é aquela lá, e fica comendo o hambúrguer. E não nem saboreando, rápido, olhando em volta. Aí ele vira pra mulher, vem cá, aqui veio um homem de preto? Ela fala, veio. Nesse momento, então, um dos homens que estava dormindo, aquele homem que estava dormindo perto da porta, acorda e se levanta. Aí o Roland, o pistoleiro, ele tem um olhar de treinamento, de guerra, que lutou em rebelião. Ele, que eu contei a história ali antes, ele não é qualquer um, cara. Tem toda uma ideia, todo um sistema de sacar as coisas, tá ligado? Inclusive de outros níveis também. Inclusive até de nível espiritual. Aí ele olha, presta atenção no cara e o cara vem. Aí ele vê que na boca do cara tem toda aquela baba verde. Aí ele fala, mascador da erva do diabo. É um viciado. Aí o cara começa a falar com ele na alta linguagem de Gilead, como se tivesse possuído. Aí ele fala, pistoleiro, uma palavra por uma mercê. Uma mercê seria por um favor. Aí o pistoleiro joga uma moeda pra ele. Aí ele, pega a moeda e faz rodar na mesa assim, aí o cara dorme.
Aí o pistoleiro começa a reparar que o cara tem alguma coisa errada com esse cara. Aí nisso todo mundo começa a levantar do salão e ir embora, tá ligado? Limpa. Aí ele olha o Chaves que tava... Inclusive o pianista chama Chaves. A mulher que tava no balcão se chama Alice. Ela fala, Chaves, onde você vai? Aí ele pega e sai correndo. Aí o pistoleiro ele fala, eu conheço esse Chaves de algum lugar, mas não se lembra da onde conhece esse pianista. Aí esse Chaves sai correndo. Ele sai correndo, ele fica sozinho com a mulher. E o cara dormindo, né? E o mascador de erva dormindo. Daí ela fala, pô, você me espiantou toda a clientela. Aí ele fala, eles vão voltar. Não hoje. Aí ele fala, então, eu quero saber do Homem de Preto. Ela fala, claro, tem um preço. Ir pra cama comigo. Aí ele fica olhando pra ela e ele repara que ela foi bonita. Antigamente, porque ela já era uma mulher um pouco mais velha. E ela tinha, como eu posso dizer, um buraco bem no rosto, assim, como se fosse uma cicatriz. E como ela passava muito pó de arroz, chamava mais atenção ainda, porque ela passava muito. Chamava mais atenção para a cicatriz, mas ele reparou que ela foi bonita, ele pensou. Então ele fica olhando ela por isso, porque ele reparou que ela já foi uma mulher muito bela. Aí ela se sente assim, ruborizada por ele estar olhando para ela, e ela até começa a chorar. Certo? Aí ele fala, vamos apagar as luzes. Aí eles começam a apagar as luzes, é tudo de lampião naquela cidade, não é de luz elétrica. Eles começam a apagar os lampiões, aí o mascador de erva tá dormindo. Ele fala, você quer que eu tire ele daqui? Ela fala, não, o nome dele é Norte. Não preciso, o Norte não vai me roubar, ele não vai fazer mal pra ninguém. Pode deixar ele aí. Aí os dois sobem, né? E depois do ato consumado, aí ele pergunta, me conta agora do Homem de Preto. Ela fala, pistoleiro, não basta você vir, subir comigo, fazer amor comigo, você quer saber mais? Você quer saber do Homem de Preto? Eu quero. Então tá, vou te contar do Homem de Preto então.